Boa noite. Oi. Bem, boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook. Boa noite àqueles que estão nos assistindo, que se encontram nos hospitais. Eu tomei conhecimento que tem alguém que nos assiste até onde eu achei que não poderia assistir, que eu também não vou dizer. Mas a vocês, o nosso boa noite. E graças a Deus, é mais um dia que nós nos reunimos em nome de Jesus, em nome de Maria, de Nazaré, e em nome do nosso mentor espiritual, que todos nós temos, independente de religião. E nós nos reunimos com muita fé, diante das nossas necessidades, das nossas angústias, das nossas alegrias, mas também das nossas tristezas. A gente também fica triste, a gente também passa por momentos, e é nessa doutrina de amor que a gente vem se abastecer. Porque a doutrina dos espíritos, não quero dizer que ela é melhor que nenhuma, mas eu vou falar por mim. É aquela doutrina que você vem realmente buscar o alívio para suas dores, porque ela nos mostra o porquê das nossas dores, o porquê dos nossos sofrimentos e também o porquê das nossas alegrias. E é confiando no que disse Jesus, através da doutrina dos Espíritos, o Evangelho da noite de hoje, que é o capítulo 16, que vai falar da salvação dos ricos. O Danilo vai passear aqui com a salvação dos ricos, e a gente vai entender que quantas vezes nós não entendemos bem essa história da salvação dos ricos. Né? A gente vai ver o que significa. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. A gente vai entender essa história hoje, e às vezes a gente fica equivocado com ela, né, Danilo? Então, no nome de Jesus, eu sei que todos nós que aqui estamos, nós viemos por alguma coisa. Ninguém veio aqui por curiosidade, a gente veio por algum motivo. E certamente que foi pelas nossas dores, pelas nossas angústias. Eu digo isso porque eu também busquei a doutrina nas dores. E a gente sabe que em todos os momentos que a gente buscar Jesus, a gente encontra. Não foi por acaso que ele disse: bate, a porta se abre. Busca, encontra, não é? Então que a gente busque sempre, independente de religião. Espírita sou eu, somos alguns aqui, mas você que vem, você não é obrigado a ser espírita. Mas se você seguir o Evangelho, se você tentar, que não é fácil não seguir o Evangelho, é muito difícil. Se você tentar, pelo menos você vai aliviar as suas dores. Você vai compreender quantas vezes, e aí eu também me coloco porque eu também passei. Quantas vezes a gente olha para um lado, para o outro, olha no teto e diz: meu Deus, por que eu? Por quê? Por que comigo? Não é? E aí, com o tempo passa, a gente começa a estudar a doutrina, aí a gente já diz assim: também comigo. Por que não, né, Danilo? Quando a gente entende a doutrina, a gente diz: também comigo. Por que não? Não é? Porque a gente já entende que não somos melhor que ninguém, e que esse Jesus ama todos nós, mas que nós temos um passado a expiar. Não é fácil, a gente sabe disso, que não é fácil, porque todos nós, inclusive eu, como eu gosto, eu quero que esteja tudo bem, tudo azul, tudo 100%, só que não pode, não é? Então, em nome de Jesus, com muita fé no nosso coração, que nós vamos agora entregar para Ele as nossas necessidades. As necessidades daqueles que não puderam vir por qualquer que seja o motivo.
interceder a Jesus por aqueles que não podem falar. Não porque esteja sem voz, mas porque não pode. Que a gente possa interceder a Jesus por aqueles que se encontram encarcerados nas cadeias do mundo inteiro. Mas impedir assim, a gente consiga também interceder. Jesus, me mostre hoje qual a coisas. Às vezes são ressentimentos que a gente tenta esquecer e não consegue. Às vezes são essas interrogações que são naturais. A gente ficar, por quê? É natural. Então que a gente interceda a Jesus, me mostra, Jesus, por favor, qual a cadeia que me prende hoje. E me dê coragem, nos dê coragem, para que possamos jogar fora essas algemas e nos sentirmos livres, como Jesus nos fez. Que possamos interceder aqui a Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, por aqueles que estão hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro. Mas a doutrina diz que a caridade começa em casa. Então, por aqueles que se encontram no Valfredo Gugel, no Giseudo Trigueiro, no Anofre Lopes, no Maria Alice Fernandes, no João Machado, na Casa de Saúde Natal, pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram lá, sendo tratados como doentes mentais. E nós sabemos perfeitamente que 70% deles não são doentes mentais. Por aqueles que estão na Casa de Saúde Santa Maria, pelos nossos irmãos, nossos vovôs e vovós que se encontram no Leão, que se encontram no Juvino Barreto, no lar do ancião evangélico, pelos vovôs e vovós que habitam o lar São Vicente de Paulo em Ceará-Mirim, e pelas queridas vovós do lar da vovozinha. E aí que nesse momento a gente lembre da nossa vovó, da nossa mãe, do nosso pai. E se a gente tiver assim meio com eles, não estiver muito bem, que a gente tenha coragem de fazer essas pazes com o pai, com a mãe, com a avó. Porque olhando a nossa avó, a nossa mãe, não é, cansada, com as rugas do cansaço, com certeza será um de nós amanhã. Então que a gente tenha pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso avô e pelo avô do outro, muito respeito. E até quando a gente perceber que não está se dando muito bem com a nossa mãe, com o nosso pai, que isso também é muito natural. A doutrina dos Espíritos nos mostra isso no capítulo 14, que fala de honrar vosso pai e vossa mãe. A gente percebe que, pela misericórdia divina, a gente também pode vir como um filho compromisso, uma mãe compromisso, não é? Então, assim é o amor de Jesus. E como todos os dias na nossa casa, nós pedimos pouco e agradecemos pouco hoje. Faltou agradecer pela cama que descansa o nosso corpo físico, pelas refeições que nós já fizemos hoje, obrigada, Jesus. Pela nossa família, e aí que a gente traga realmente a nossa família, traga no seu coração, traga através do seu magnetismo, através da sua mente, traga para cá, que com certeza nós todos aqui hoje, nós já fomos tocados por Jesus. Temos certeza que Ele está tocando cada necessidade nossa, porque assim é Jesus. Não esquece de nenhum de nós. Por mais que a gente esteja chateado com Ele, que às vezes a gente fica, eu já fiquei uma vez. Mas aí a gente sabe que Ele é maravilhoso. Não deixa nenhum de nós. E principalmente quando estamos passando as maiores dores. Tenha certeza, Ele está ali pertinho da gente. Então, com muita alegria no nosso coração, nós vamos cantar, orando 2 vezes, a oração daquele amigo de Jesus e nosso, de Francisco de Assis. Quero também dizer que há alguém que diz que não é dele, mas não importa.
O que importa é a mensagem da oração. Então a gente vai cantar com muito amor no nosso coração, tentando entender cada palavra da oração de Francisco de Assis. E que a gente aprenda que essa oração nada mais, nada menos do que um grande ensino de reforma, não é? E de humildade, porque ele não diz que é, ele quer ser, não é? Então que a gente também consiga ser o que diz Francisco de Assis nessa oração. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Graças a Deus, Jesus. E sobre o teu amor, a gente passa para o nosso querido amigo, o irmão Danilo, que hoje vem falar da salvação dos ricos. Isso está no capítulo 16. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar e permanecer nos corações de todos e cada um que aqui se encontram. A salvação dos ricos realmente é uma parte do Evangelho que invariavelmente é muito mal interpretada. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Está lá em Lucas 16, 13. E eis que, chegando a ele, lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Quer-se ser perfeito? Vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O jovem, porém, como ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem
está em 3 dos 4 evangelhos, né? Está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos. Vamos ao primeiro item que a gente leu, que foi lá em Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou há de entregar-se a um e fazer caso do outro. E vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Que riquezas são essas? Que tesouros são esses? Jesus disse que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então independe do dinheiro. Às vezes a minha riqueza é um filho, é uma mãe, que eu creio, que eu julgo ser meu. Um filho que eu julgo ser meu. Uma mãe que eu julgo ser minha. Um irmão que eu julgo ser meu. E quando eu perco, o meu mundo acaba. As pessoas costumam consorciar-se a outras pessoas, ter um relacionamento com outras pessoas, e quando estão namorando, ou mesmo depois de casados, dizem: você é minha vida. Psicologicamente falando, é como se a gente dissesse: você é minha morte. Porque no dia que o outro se for, já que ele é minha vida, eu morro. E ninguém é a vida do outro. Então ninguém pode servir a Deus, espírito, e as riquezas, matéria. São analogias. Ninguém pode ao mesmo tempo servir ao mundo espiritual e ao mundo material. Eu não posso me aprimorar espiritualmente enquanto eu perco tempo colecionando carros, colecionando riquezas. Eu tenho que saber diferenciar as coisas. Felicidade é um estado de espírito. E há uma coisa chamada conforto material que eu posso ter sem ser menos ou mais do que as outras pessoas que me cercam. Então, temos que saber separar felicidade de conforto material. Às vezes a gente passa toda a nossa vida deixando as coisas para depois, né? A felicidade é sempre algo além. Quando eu tiver 18 anos, eu vou ser feliz, porque eu já vou ser maior de idade, então eu vou ter a chave da casa, eu vou poder chegar a hora que eu quiser, eu vou poder fazer o que eu quiser. A gente não vive a felicidade dos 15, dos 16, dos 17, esperando os 18. A gente chega aos 18 e vê que não é bem assim, porque aos 18 a gente vai ser cobrado por já ser maior de idade. Você não é mais um menino, você tem que fazer isso, vai trabalhar, vai estudar. Aos 18 não foi uma boa ideia. Não, mas quando eu estiver namorando, a moça espera um príncipe, o homem espera uma geisha, né? E ninguém encontra o par perfeito. E lá vem as desgraças, lá vem as derrotas dos relacionamentos, porque ele deixa a toalha em cima da cama, mas ele foi ensinado assim, e ele pensa que a esposa é a extensão da mãe. Como a mãe não deu educação para que ele tirasse a toalha enquanto era pequeno, ele acha que quando casar, ele vai ter aquela mãe, que no caso agora, no papel de esposa, vai tirar a toalha. Vai fechar a tampa do sanitário. Ele não vai se educar depois de 25 anos no mesmo costume. Então a felicidade depois de namorar e casar também não veio. Não, mas quando tiver um filho, aí você tem um filho. E quando o filho quer estudar, que ainda tem esse porém, que ele passa na faculdade, que ele quer trabalhar, ainda, né? Mas tem aqueles que não querem estudar, que não querem trabalhar, que passa a vida dando trabalho, que isso é o de menos, na verdade, estudar e trabalhar ainda é o de menos, porque a gente vê na realidade de hoje dos filhos, e que muitos procuram as drogas, o sexo desequilibrado. Então o filho também não foi uma boa ideia. Não, mas quando eu for avô, eu vou ser feliz.
E quando os netinhos vêm, eles começam a dar trabalho e a gente não tem mais saúde, porque eles chegam na mesma época da artrite, da artrose, e a gente não tem mais físico, nem tempo de estar acompanhando, e a gente tem preguiça também, né? Chega uma hora que a gente está com preguiça de educar. E a gente diz, não, quem pariu que cuide, né? Então, a gente desencarna e não foi feliz. Porque a gente sempre jogou para depois. Tem um poema belíssimo, que eu não lembro de quem é, me perdoem, mas que diz: a felicidade, essa árvore tão sonhada, repleta de vários pomos, ela existe sim, mas nós não a encontramos, porque ela sempre está onde nós a pomos, e nós nunca pomos aonde nós estamos. E é uma grande verdade. A gente nunca coloca a felicidade onde a gente está. A gente está feliz muitas vezes por estar jantando com os nossos familiares em casa. Só que a gente não para pensar como a gente está feliz. E a gente só vai lembrar daquele momento novamente quando ele não volta mais. A gente lembra, naquele dia, naquela noite, naquele jantar, eu era tão feliz. Então, felicidade não é algo palpável. Porque eu poderia colocar, eu poderia guardar, eu poderia ir lá e pegar a hora que eu quisesse, mas não é assim. Felicidade é Deus em nós. Diz a música Cidade Negra que felicidade, né, é a vontade, Deus é a vontade de estar feliz. É uma busca incessante, né, felicidade. Por que é uma busca incessante? Porque a gente não tem Deus totalmente dentro de nós. Quando nós tivermos Deus totalmente, 100% de Deus em nós, seremos também completamente felizes. Como a gente tem pouco de Deus, a busca da felicidade é incessante. E isso é proposital de Deus em nós. Essa busca da felicidade que a gente procura num filho, numa mãe, num carro, numa casa, não vai estar em nada disso. E a busca continua. A gente vive buscando. Só que a gente pode estar feliz agora, nesse momento. Felicidade não é um terminal. É um meio que se caminha. É como eu estou caminhando. É como eu vejo a coisa. Então, felicidade é diferente de ter coisas. É um estado de espírito. Aí agora a gente vai para a parte do jovem rico. Se a gente for analisar essa parte em que o jovem chega para Jesus, a gente percebe que é um jovem que ele busca algo. Ele sente um chamado. Mas ele é rico. E eu ainda não vi no Evangelho outra passagem que outro jovem rico buscou Jesus. Se nos dias de hoje é tão difícil um jovem pobre, sofrido, buscar às vezes pela dor Jesus, eles preferem muitas vezes se entregar de vez à droga, ao sexo. Imaginemos um jovem rico de hoje que julga ter tudo nas mãos, o mundo nas mãos. Muito mais difícil. Mas esse jovem chega para Jesus e ele pergunta: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse que bom só Deus, né? Mas lá embaixo Jesus diz: se queres ser perfeito. Ora, o jovem não pergunta como ele faz para ser perfeito, como ele faz para chegar à perfeição. Mas Jesus responde isso. O jovem pergunta: como eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus já liga uma coisa a outra. Se você vai para ter a vida eterna, você tem que ser perfeito. A gente não vai sair daqui desse planeta pronto para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Você só vai herdar a vida eterna, quer dizer, a vida espiritual eternamente, quando chegar à perfeição. E ninguém sai desse mundo perfeito. Está aí uma resposta de Jesus, que se a gente quer viver plenamente, espiritualmente, a gente tem que ser perfeito.
né? Aí ele diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Olha que coisa interessante também. Jesus não disse só para ele vender ou dar para qualquer um e vir. Ele dá o roteiro da caridade. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Jesus disse o que era para ele fazer com o que ele ia vender. Dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, o jovem, né? Como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa é a parte que é mais mal entendida dessa passagem. Porque se Jesus tivesse dito que o animal camelo, era mais fácil o camelo, o animal, passar no fundo de uma agulha, no buraco de uma agulha, do que entrar no reino dos céus, ele estaria categoricamente confinando todos os ricos ao inferno. Porque nenhum camelo passa em um buraco de qualquer agulha. Pode ser o menor camelo e pode ser a maior agulha. Ele não passa. Era um ditado da época. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que fulano fazer isso para você. É mais fácil um camelo fazer isso, passar no fundo de uma agulha do que acontecer isso e isso, isso. Então Jesus estava usando um ditado dos hebreus. Mas só que ele não falava do camelo. Diz alguns historiadores que era camel, né? Uma corda larga, né? Uma corda passar. Outros historiadores que eu acredito que essa seja a hipótese, a resposta mais sensata, era que agulhas eram passagens das cidades. Existiam seus portões maiores, né? As cidades eram cercadas por muros e tinham seus portões. Quando acabava o horário comercial, digamos às 18 horas, esses portões maiores eram fechados e ficavam as agulhas, que eram passagens que os comerciantes mais atrasados, quando chegavam, passavam. E como eles traziam seus camelos cheios de material, cheios de produtos, alguns passavam a noite toda empurrando o camelo para ele passar na agulha e ele entrar na cidade. Com muita dificuldade, eles passavam. Alguns esperavam, dormiam fora da cidade, ali ao relento, até amanhecer, esperar o portão maior se abrir e ele passar com o camelo pelo portão maior. Então, Jesus não estava falando que era impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele estava dizendo que a prova da riqueza é algo muito difícil. A prova da riqueza é algo muito complicado de se passar. Não é todo espírito no mundo espiritual que pede para ser rico. Não é todo espírito. Porque na pobreza você vem pobre, você não tem muito o que fazer, né? Há o teste da humildade, né? Da paciência, de dias melhores virão. Mas quando você é rico, você muitas vezes pisa em pessoas sem saber. Destrói família sem saber. Muitas pessoas compram fábricas e mudam. Não quero mais aqui uma fábrica, eu quero um shopping. E famílias inteiras caem desempregadas por causa daquele homem que, sem se notar, né, cometeu este ato. Então é muito mais sutil. Para mim, seria muito mais difícil a prova da riqueza. Agradeço a Deus a pobreza. Talvez sem ela eu também não fosse espírita. Mas nada é por acaso. O que se torna interessante nessa passagem é
que o jovem, ele tinha esse chamado no coração e ele buscou Jesus. Ele sabia que tinha um homem. Ele foi levado a Jesus. Porque ele perguntava quem era esse homem que levava multidões. E as pessoas disseram, ó, tem aquele ali, aquele louco, que diz que é rei, mas diz que o reino dele não é deste mundo. Só que o mundo que o jovem vivia não era o mundo prometido por Jesus. Ora, se o reino de Jesus não era deste mundo, a gente começa a avaliar que valores a gente dá às coisas desse mundo. Quais são os valores desse mundo? Pronto. É tudo o contrário. Joana de Ângeles diz que ser cristão é você andar na contramão, estando na mão certa. É você andar na contramão, todos os carros buzinando para você, como se você estivesse errado, lhe xingando, lhe maltratando, lhe humilhando, querendo xingar e brigar, e você, tranquilamente, passar na contramão, sabendo que sozinho que está na mão certa. Não é complicado? É muito complicado. Você está numa via onde todos os carros lhe xingam, né? Lhe humilham, e só você, ninguém mais, sabe que está na mão certa. É muito difícil ser cristão. Quando eu falo ser cristão, não é só ser espírita, não. É ser cristão mesmo. Jesus disse que seus discípulos se reconheceriam por muito se amarem. Então existe cristão que não está no cristianismo. Existe gente que segue uma outra fé, que nunca conheceu Jesus, mas que é cristão, porque ama o seu irmão. Esse é o mundo de Jesus. Nós criamos uma igreja cristã separatista, que não foi a igreja cristã que o Cristo trouxe. Os primeiros cristãos se amavam, se doavam uns aos outros de coração, se doavam pela causa. Quando Jesus falava no seu sangue, que o seu sangue tinha poder, ele não falava do seu sangue, o sangue que corria nas veias dele. Ele falava do sangue que seria derramado por causa do nome dele. Quem o aceitasse, quem decidisse viver com Cristo no coração, quem decidisse ser cristão, seria morto. E quanto sangue não já jorrou e jorra até hoje em nome de Jesus. Era esse sangue, foi esse sangue, o poder desse sangue, dos cristãos que morreram, que fizeram com que hoje nós estivéssemos aqui. Um país tão longe de onde Jesus nasceu. E seu nome está aqui. Gandhi dizia que quando um único homem chega à plenitude do amor, ele consegue neutralizar o ódio de milhões. Jesus chegou à plenitude do amor. Madre Teresa chegou à plenitude do amor. Chico Xavier chegou à plenitude do amor. E Irmã Dulce. E a gente fica se perguntando como. Chico Xavier não saía daquele eixo de Minas, por ali, pelo centro do Brasil. E como ele consegue me emocionar tanto aqui em Natal? Como o amor consegue romper tantas barreiras, andar tantos quilômetros? Essa é a prova realmente de que quando um homem chega à plenitude do amor,
ele neutraliza o ódio de milhões. Porque Chico consegue me fazer chorar, consegue me tocar de tão longe, sem nunca ter vindo aqui na minha casa, sem eu nunca tê-lo visto. Esse é o amor pleno. Não tem parede que ele pare. Esse era o amor que Irmã Dulce tinha por seus irmãos, que Madre Teresa tinha e tem, que Francisco de Assis teve e tem. E foi isso que chamou a atenção desse jovem. Era o amor de Jesus, que parecia tão longe do mundo desse jovem, que fez com que esse adolescente, esse jovem, fosse até Jesus. Porque o amor de Jesus foi no inesperado. Foi onde julgavam inatingível. Chegou lá, no mundo desse jovem. E qual era o mundo desse jovem? Eu quero que vocês me permitam ler uma passagem do livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco e Amélio Rodrigues, que fala dessa passagem. Esse livro é ótimo, vocês podem ir atrás desse livro, porque são passagens ditadas por Amélio Rodrigues, um espírito que viveu naquela época e sabe bem como todas as passagens aconteceram de fato. Vamos ler aqui. Uma águia de asas partidas. Ele era um jovem abastado. Herdara dos pais um palácio que se erguia na colina de Acra. Seus servos o amavam e serviam com lealdade, atendendo-lhe todos os desejos. Habituara-se a dormir em seu leito de ébano e marfim, onde se permitia devaneios e dava vazão a muitos sonhos. E quantos sonhos tinha? Amava as corridas de bigas, quadrigas, ansiava pela ovação do povo, que o conduzia quase ao êxtase. Via-se por entre a multidão, recebendo flores aos pés e seu nome aclamado repetidas vezes. Possuía taças de rica ornamentação, nas quais bebia os vinhos gregos e latinos, louros e rubros, como as auroras. Tinha arcas abarrotadas de pedras raras, diamantes, rubis, safiras e pérolas sem conta. Era detentor de rebanhos e de muitas vinhas. Em Betânia, possuía outro palácio, onde costumava receber amigos para as festas. Cuidava do corpo, com massagens de óleos e ungüentos raros. Vestia-se com tecidos de linho leve. Nele, tudo respirava juventude, beleza e glória. Entretanto, embora parecesse nada lhe faltar, sentia sede de paz. Vazio estava o coração. Vez ou outra, a melancolia o abraçava. É como se depois das vitórias, dos banquetes, das honrarias, o mármore, o marfim, as joias, tudo lhe soasse frio, gélido. Ansiava pela paz. Como conquistá-la? Onde buscá-la? Naquele cair da tarde, quase noite, em que os raios de luar já dançavam sobre a terra, o príncipe procurou o rabi. Jesus acabara de abençoar as crianças, quando o moço rico se aproxima. O encontro singular lembrava um eclipse solar ao nascer do sol. O vale prostra-se aos pés da imponente montanha e, cheio de ansiedade, indaga: "Ó mestre, que bem devo praticar para alcançar a vida eterna?" O diálogo deve ter prosseguido mais ou menos assim: "Por que me chamas bom? Bom somente o Pai o é. A tua pergunta respondo: cumpre os mandamentos, isto é, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho observado em minha mocidade. No entanto, sinto que não me basta. Surdas inquietações me atormentam, labaredas de ansiedade me consomem. Faltava-me algo. Então propõe-lhe a luz. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, vem e segue-me." A proposta o penetrou como um punhal afiado, onde já ouvia aquela voz. Não lhe parecia desconhecida.
e aquele olhar que o fitava, cujos olhos mais pareciam duas estrelas engastadas na face pálida que o fitavam. Que doce magnetismo! A ordem, a meiguice daquele homem ecoava em seu espírito. Ele era uma águia que desejava alcançar as alturas, e o rabi lhe dizia como utilizar as asas para voar mais alto. O rapaz ficou mudo por alguns instantes. Suas mãos frias revestiam-se de suor. Os lábios pareciam selados. Por fim, vencendo a própria resistência, murmurou: Senhor, deixa antes que eu vá competir em Cesareia. Disputarei os jogos. Colherei os louros da vitória para Israel. Voltarei depois. Não posso esperar, foi a resposta. Hoje é o momento para ti. Esta é a hora. Nem amanhã, nem mais tarde. Agora, o jovem parece conseguir desembaraçar as ideias e explica, num jorro de palavras. Adquiri recentemente aos partas 4 cavalos soberbos, brancos, velozes como dardos. Paguei uma fortuna por eles. O preço de uma casa, 700 denários. Conduzirão minha quadriga no circo, nos próximos dias, em Cesareia. Guardo a certeza que serei vencedor, porque também contratei escravos que me adestram. Mestre, compreendes o que é tudo isso? Não temo dar o que tenho, dinheiro, ouro, gemas, propriedades, títulos. A voz do divino pastor o interrompe. Dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei a aventura sem limite. Eu quero, mas pela sua mente, em turbilhão, passaram as cenas das glórias que conquistaria. Os amigos confiavam nele, tanto esperavam sua vitória. Israel seria honrada com seu triunfo. Sim, ele podia renunciar aos bens de família, mas ao tesouro da juventude, às riquezas da vaidade atendida, os caprichos sustentados, seria necessário renunciar a tudo? A águia desejava voar, mas as asas estavam quebradas. Recorda-se o jovem que os amigos o esperam na cidade para um banquete previamente agendado. Num estremecimento, se ergue. Não posso. Murmura. Não posso agora. Perdoe-me. E afastou-se a passos largos, subindo a encosta. Na curva do caminho, ele se deteve, olhou para trás, vacilou ainda uma vez. A figura do mestre se desenha na paisagem aos raios de luar. Luz, indecisa, a alma do moço parece um pêndulo oscilante. A águia ainda tenta alçar voo. O peso do mundo a retém no solo. Ele se decide. Com passos rápidos, quase a correr, desaparece na noite. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas narram o episódio e dizem de como ele se retirou triste e pesaroso. Nem poderia ser diferente. Fora-lhe dada a oportunidade de se precipitar no oceano do amor, e ele preferia as areias vãs do mundo. Uma semana depois, preparavam-se as bigas e quadrigas para a importante competição de Cesareia. As trompas e as fanfarras anunciam as festas públicas. Apostas são feitas sobre as mesas dos cambistas, os ases, as preferências, as cores. Tudo fala de triunfo, alegria. Ao sinal convencionado, sob estrondosa ovação, partem os corcéis fogosos, puxando os carros e seus condutores. Chicotes estalam no ar, mãos firmes nas rédeas, suores, ansiedade. E então, na tarde poeirenta, numa manobra infeliz, a quadriga vira. Um corpo tomba e os cavalos, em disparada, despedaçam-no. A corrida prossegue. O povo elege logo outro para honrar, o vencedor. O moço sente a vida se esvair. O sangue empapa o solo. Os escravos o acodem e retiram-no da pista. Ele não mais distingue as pessoas. O vozerio da turba parece distante, inalcançável. Uma névoa o envolve. Abandona o corpo, estraçalhado sem vida. 2 braços amigos o acolhem. Na acústica da alma, ele ainda escuta. Vem e segue-me. Hoje, não posso esperar. A águia demoraria um tempo maior para alçar voo e as alturas que sonhava. Os séculos se dobrariam. O moço rico retornaria muitas vezes ao cenário do mundo até conseguir seu intento. Isso está lá nas Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues e de Valdo Franco. Ele teve a escolha, né?
Jesus não poderia dizer a ele sobre o seu fim, porque essa era a prova para ele. Ele teve a oportunidade. E quando é o nosso chamado? A gente não sabe. Jesus nos chama a todo momento. Ele nos chama a todo momento. E hoje não é mais olho no olho. É consciencial. É quando vem o momento de dar resposta àquele irmão dentro de casa, à nossa mãe, ao nosso pai, ao nosso filho. A gente lembra de Jesus e decide ser novo. Deixar o homem velho que já somos há milênios. Tentar coisas novas. Chico dizia que para se ter coisas novas, devemos fazer coisas novas. Ninguém consegue coisas novas com comportamentos antigos. Se temos comportamentos antigos, receberemos sempre as mesmas coisas de sempre. O nosso chamado. Quando é? Quando foi? Quando iremos? A consciência responde. Que a paz de Jesus possa estar e permanecer nos corações de todos que aqui se encontram. O que mais me surpreendeu nessa palestra foi que normalmente quem trata desse assunto fala apenas da relação entre a espiritualidade que nós tentamos ter e o dinheiro. Não se fala em relação a relacionamentos, por exemplo, nem a outros valores que nós temos. Isso me deixou extremamente surpresa, gratamente, fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha pensado por esse lado. Então eu quero agradecer a você publicamente por me mostrar um novo lado de algo que eu já conhecia, mas que eu nunca tinha pensado por essa ótica. É porque é a questão do tesouro, né? Jesus, quando fala do tesouro, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração, ele não especifica o que é. O que nós estamos valorizando? Será que não estamos valorizando demais a presença física do outro, enquanto sabemos que nós somos milenares e nos reencontraremos num outro plano, sem amarra, sem a dor? Às vezes o egoísmo, não o amor. O amor liberta, o egoísmo prende. É por egoísmo que nós queremos que os nossos entes queridos sofram até o fim da vida corpórea aqui, porque a gente quer eles vivos aqui até o último segundo e a gente não se prepara para o desenlace. Meu irmão, minha mãe, vá em paz. A gente se reencontra no acorde final, né? O amor liberta, o egoísmo que prende, né? Então, é isso. Alguém mais?
eu tenho que concordar, eu sou obrigado a concordar com o que foi dito aqui, porque a nossa visão era a seguinte, quer dizer, vamos voltar para a nossa visão até um pouco antes disso aqui, tá? O que é que nós pensávamos? Que fora da caridade não há salvação. Então, qualquer coisa que nós fôssemos pregar no tema falando da riqueza, ou do bem material, ou de como se trabalhar essa questão, nós estaríamos focando no final, que mais ou menos, se nós fôssemos levar para a França, seria mais ou menos assim com fraternité, igualité, fraternité e liberté. A ideia aqui passou, transcendeu a isso aí, entendeu? Eu acho que a beleza da palavra não está exatamente em você buscar o óbvio. É quando você consegue fazer o que ele fez. Por exemplo, na visão do jovem, para nós, para mim pelo menos, eu tenho como sendo uma visão daquele cara que chegou para Jesus bajulando, querendo fazer com que, agradando o Senhor, permanecesse com suas riquezas e alcançasse a luz. E ele resolve naquele momento, não como ele fez lá com Zacarias, que pediu só a metade, mas ele diz, não, me dá tudo que tu tem, me dá para cá. E me segue, que aí a gente vai bem. Se você não me der o que eu estou pedindo, você não vai chegar lá. Mas isso aí, para mim, no meu modo de ver, foi um teste. Ele testou o material daquela pessoa. Eu vou saber até onde ele consegue se prender às coisas do mundo. E ele chegou e disse, não posso, infelizmente. Eu não conhecia o texto. Sinceramente, eu não conhecia esse texto de Ângeles. Até porque eu sou carismático, quer dizer, eu estou aqui por uma questão pela dor. Eu conheci o Espiritismo agora. Eu estou muito novinho. Eu estou há um mês aqui dentro. Entendeu? Mas estou tentando, estou buscando, estou querendo aprender e é importante que eu veja coisas desse tipo. Está entendendo? Porque me engrandece, me fortalece, me deixa bem. Está entendendo? A gente nota também que o jovem, no final, ele não é apegado à riqueza dele, né? Ele não é apegado ao ouro, ao tesouro dele. Era justamente a vaidade, né? Era a vitória, era as bajulações das pessoas. Isso prendia ele ao mundo. Exatamente, né? E ele tratava também, quer dizer, do jeito que ele era tratado, quer dizer, ele era tratado pelos escravos, por tudo daquela forma, pelos os que admiravam ele nas bigas, nas corridas de bigas e de quadrigas. Ele tentou meio que jogar para Nosso Senhor. Vamos fazer assim, Nosso Senhor. O Senhor é o Senhor. Ele disse, não, amigo, Nosso Senhor é outra pessoa. Aqui a história é diferente. Se você quer vir, vem. Agora, entregue tudo que você tem aí. Abra a mão do que você tem. Se você conseguir abrir, aí você tem direito de ver. Se não, infelizmente, entendeu? Aí eu acho que é isso. Eu acho que foi uma das palestras assim que mais me deixou surpreso. Porque ele conseguiu transmitir uma coisa que eu não chegaria nunca. Mas nunca conseguiria chegar nisso aí. Apesar de ter uma formação carismática, apesar de ter visto essa passagem antes, ter analisado, mas dessa forma que você analisou para a gente, meus parabéns, meu irmão. Essa passagem, assim, isso que eu trouxe hoje aqui é só porque cada um tem a sua forma de ver as coisas. Nada, né, não é melhor em nada. Acho que cada forma de ver um evento é louvável para mim. Seria louvável para mim chegar aqui e assistir, com certeza, a palestra de qualquer um dos senhores. Então,
o fato de estar aqui com vocês, trocando essas experiências, me serve demais, assim, eu venho muito mais receber do que dar alguma coisa. Muito obrigado. E eu só queria, só deixando mais uma coisa, como nós estamos aqui, eu acho que praticamente todo mundo está com o Evangelho segundo os Espíritos, segundo o Espírito, e eu queria deixar bem claro, porque o texto, ele... Só um instante. No título do capítulo 16, ele diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. E para ficar a coisa mais clara, até para quem está lendo, evidentemente que isso aí é só uma questão de retórica e de informação. Mamon é um termo de origem aramaica que define exatamente riquezas materiais. Então, por isso que nosso texto, quer dizer, nós nos prenderíamos tanto nessa questão das riquezas materiais, porque o texto nos leva a isso. O título do texto fala em Deus e Mamon. E Mamon, em aramaico, seria exatamente riquezas materiais. Tá bom? Muito obrigado. Gente, eu fico super feliz, porque faz 1 mês e uns 10 dias que o Jorge está aqui, né? E eu fico feliz demais, porque ele sabe como ele chegou, hein, Jorge? Pois é. Então, assim, o Evangelho de Jesus, né? Eu achei muito... Eu conheço, o Danilo é um filho da casa. O Danilo faz parte do Grupo Harmonia, que no próximo mês estará aqui. E assim, tão jovem, né? Um menino, não é? Mas como a doutrina faz bem, mas né, Danilo? Como a doutrina faz bem, né? Independente de você ser espírita ou não, eu digo que se eu não fosse espírita, mesmo que eu não fosse espírita, eu colocaria minhas filhas para estudar a doutrina, fazer evangelização infantil e depois deixava eles seguir a religião que eles quisessem. Mas eu tenho certeza que você fez a evangelização. Tenho certeza. A gente conhece de longe quem fez. Obrigado por Com certeza, com certeza. Mas hoje, certamente, o Evangelho não se separa mais de você, né? Veja só, uma coisa, eu também tenho, viu, Danilo? Eu também tenho. Ah, sim. Eu também sou espírita. Era quando era evangélico. Gente, eu sou espírita, mas na cabeceira da minha cama eu também tenho. Por que não? Eu gosto de ler os textos, comparar, entendeu? Eu gosto, faz bem, não faz mal nenhum. E isso é que é o bom da doutrina, que não limita nada. E ainda tem alguém que quer fazer algum comentário aqui, falar alguma coisa? Hein, gente? Ninguém? Então a gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Eu quero lembrar que amanhã a gente vai passar aqui o primeiro programa da TV, né? O Nertan vai vir passar aqui para quem não tem a NET, vem assistir aqui amanhã, né? Tem um estudo, mas também a gente vai gravar o segundo programa e amanhã vai passar o primeiro, né? A gente vai passar aqui para vocês, que passa na NET amanhã às 18 horas, repete sábado às 21, mas a gente vai passar aqui amanhã. Esse canal do programa Nova Era, nós não é só do grupo de orações Mameimei. Nós estamos convidando irmãos de todos os outros centros para que eles também venham para cá gravar conosco, divulgar a sua casa, divulgar o seu trabalho, viu, Danilo? Então, assim, pode todas as casas de oração, não é só a nossa, tá certo? São todas. Se você pertence a alguma casa e quiser vir, pode vir, que o programa ele é para todas as casas de oração, independente, não é apenas para o Meimei. Amanhã a gente tem o estudo mediúnico com Sebastião Carlos Maia. Quero pedir desculpa aos irmãos que vieram hoje para fazer o diário fraterno com Eduardo. Ele não pôde vir. Houve um probleminha lá que ele não pôde vir. Mas segunda-feira ele está. E aí Janice já chegou tarde, né, Janice? Não dava mais, né, para fazer.
Mas a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, lembrando que sábado a gente tem o Templo do Saber. Quem não conhece ainda, quem só conhece pelo Facebook, vá conhecer. A gente tem uma satisfação enorme que vocês vão conhecer o nosso trabalho lá, nossas crianças, a sementinha que já foram jogadas lá, e as plantinhas e os frutos que já começaram a aparecer, que são muitos, né? Graças a Deus. Quem não conhece ainda o Templo do Saber, entre no Facebook nosso, que lá tem tudo a respeito do Templo do Saber, e no sábado nós estamos lá. A partir de 1h30 nós estamos lá. Recebemos sábado, não sei se Ricardo tem fácil. Tem, Ricardo? Nós recebemos sábado, sim, mas assim, aí você tem os acontecimentos do sábado lá, tem não? Tu tem, né, Márcia, no teu telefone? Ah, tá, ok. Então, sábado nós recebemos lá nossas irmãs da FASEX, que foram fazer uma tarde linda, maravilhosa para as crianças lá. Foi muito, muito bom, bem interessante. E a gente agradece a Deus de estar chegando pessoas que possam ajudar. A gente não ajuda só com dinheiro, né? Tem muitas formas de ajudar. E lá no Templo do Saber, a melhor forma de você ajudar é dar amor lá para as crianças, para os adolescentes. Também tem adultos lá que precisam de amor, né? Isso é o mais importante. Então a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, convida os médios da casa para que se posicione, seu Daniel, para que se posicione para o passe coletivo. Na nossa casa, os passes são coletivos. Deixa aqui. Obrigado, Ana. A gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Mentalize seu lar. Os nossos irmãos também que nos assistem pelo Facebook. Eleva o seu pensamento a Jesus. E da mesma forma como no início, que possamos entregar a Ele, esse mestre, amigo e irmão maior, as nossas necessidades. Sejam elas materiais, espirituais, profissionais, financeiras, quaisquer que seja, que possamos entregar a Ele com muita fé. Que possamos também entregar a Maria de Nazaré, mãe de Jesus e nossa mãe, as nossas dores. Intercedendo a Maria, que possa entrar no lar de cada um que aqui se encontra e daqueles que não vieram. E daqueles também que nem sabem que estamos reunidos em nome de Jesus. E que tu possa, Maria, adentrar em todos os lares e com teu azulino manto deixar paz, luz, união e muito amor. Que Jesus, na sua misericórdia infinita, derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Que possamos também aqui, lembrando de um pedido do irmão Bezerra, quarta-feira, que possamos também, na prece final, a gente possa colocar aqui os nossos irmãos lá das Filipinas, gente. Foi um pedido do irmão Bezerra, que a gente possa orar, enviar pensamentos de amor, não só para os que desencarnaram, mas para os seus familiares. A nossa intercessão, Jesus, pelas dores dos dois lados da vida e dos quatro cantos do mundo. Que em teu nome, nós, com a certeza de que temos que tu estás aqui e que ouve a cada um dos seus irmãos, nós queremos pedir por aqueles nossos irmãos moradores de rua, pelas crianças que se encontram órfãs de pais vivos e pelos pais, Jesus, que se encontram órfãos de filhos vivos. A nossa intercessão, Jesus, pelos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram, nos acompanhando ou passaram por aqui e quiseram entrar, mas que ainda sofrem com suas dores, que sejam pelo teu amor conduzidos aos colégios doutrinários e aos hospitais espirituais.
que vós, Jesus, com teu amor infinito, possa receber todas as nossas necessidades. Que tu possa conduzir a cada um de nós a paz, a tranquilidade. Derrama sobre todos nós, Jesus, luz, calma, paciência. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Funde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, Jesus, com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Jesus divino, portador da graça e da verdade, derrama sobre todos que aqui vieram a tua força, a tua coragem, o teu amor. Levanta o nosso espírito, Jesus, quando encontrares abatido. Aumenta a nossa fé, Jesus. Segura na nossa mão, porque nós somos tão frágeis, Jesus. A qualquer coisa nós soltamos a tua mão. Segura, Jesus, na nossa mão. E vós, que tudo vês e tudo sabe, olha a necessidade de cada um que aqui se encontra, seja encarnado ou desencarnado. Sobre aqueles que estão nos assistindo, Jesus. E sobre aqueles que nem sabem que nós existimos, a nossa intercessão por eles. Pelos nossos amigos, Jesus. Até por aqueles que interpretam ser nossos inimigos, a nossa intercessão por eles. Senhor meu Deus, no silêncio desta prece, nós vamos te pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos sempre olhar o mundo, Jesus, com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, prudentes. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo vês. E assim, Senhor, vê somente o bem em cada um deles. Fecha os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a todas as calúnias, a todas as maldades, para que somente de bênçãos se encha nossos espíritos. E que sejamos tão bons e tão alegres, Jesus, que todo aqueles que de nós se aproxime, sinta a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso desse dia
nós possamos te revelar a todos. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome do mentor espiritual da nossa casa, nós damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, com muita alegria no coração. Obrigada, Jesus, muito obrigada.